Muito bem, meus amigos, vamos iniciando aqui o nosso estudo. Nós vamos para o nosso livro Reportagens de Além Túmulo, Humberto de Campos, Psicografia do Chico. E o nosso texto de hoje, então, o texto número 7, o transporte revelador. Então vamos lá, avançando aqui com o nosso estudo. Bom, número 7, então, transporte revelador. Traz para nós aqui, então, Humberto de Campos. Jovelino Soares, na sua vida calma de interior, desde algum tempo andava todo entregue às primeiras experiências mediúnicas. Não desprezava a pequena oficina de mecânica, onde, com a colaboração de alguns auxiliares, era mais ou menos o patrão de si mesmo. Entretanto, não se furtava às prosas longas com os amigos. Raro o cliente que, em trazendo máquinas a conserto, não lhe ouvisse extensas narrativas de casos pessoais. Andava impressionado, sobretudo com os fenômenos de desdobramento. Colecionava apreciável bagagem literária nesse ramo dos conhecimentos espiritualistas e lamentava que as faculdades incipientes lhe não proporcionassem os grandes voos. No entanto, dia e noite, procurava efetuar o tentamen. Às vezes, enquanto os empregados iam e vinham, à cata de chaves ou parafusos, lá estava o Jovelino em concentrações reiteradas no aposento íntimo. Queria, a qualquer preço, realizar os transportes de grande envergadura. À noite esquivava-se do serviço humilde do bem, porque não se contentava em confortar um doente, aplicando-lhe fluidos curadores ou reconfortantes, nem se conformava com o exame dos ensinamentos morais que as reuniões evangélicas ofereciam. Dava preferência a tentativas mais vastas. Não se haviam verificado importantes desdobramentos com sensitivos diversos? Os livros científicos estavam repletos de relatórios nesse particular. Seus estudos e investigações prolongavam-se noite adentro. Por vezes, a esposa dedicada chamava-o a melhores raciocínios. Jovelino, não será mais razoável que te consagres ao trabalho profissional com assiduidade e devotamento? Chego a afligir-me com a tua saúde. Creio que é muito justa a tua aspiração de maiores edificações espirituais. Contudo, suponho que deves metodizar os teus métodos nesse plano, sem descurar os deveres que condizem com a paz do nosso lar. O marido, com expressão quase rude nos olhos frios, murmurava com tédio: ora essa, que falta à nossa casa? E concluía resmungando: como sempre acontece, não me podes compreender. A companheira voltava, humilde, a novos argumentos, evidenciando enorme ternura. Não me refiro às tuas experiências no sentido de condená-las. Conheço o valor da espiritualidade e não me internaria em considerações descabidas. Não posso, porém, aprovar os excessos a que te vens entregando desde algum tempo. Não nos falta pão à mesa. Todavia, escasseia a nossa tranquilidade doméstica. Teus hábitos estão fundamente alterados pelas demasiadas concentrações, sem qualquer observação de tempo ou convivência. Joselino, todavia, não a deixava terminar. Ignoras, acaso, meus propósitos? Perguntou irritado. Desconheces os poderes do homem que se torna senhor dos dons superiores da natureza psíquica? Espero obter grandes transportes em breves dias. E, numa antevisão das experiências gloriosas, exclamava de olhos parados, fixos na imensidade azul, que se podia divisar além da janela aberta. Desdobrar-me, ver os céus ilimitados, conhecer a intimidade dos outros seres. Oh, que ventura poderá ser igualada a essa? Como tudo será então mesquinho neste mundo aos meus olhos.
A esposa afastava-se do visionário, procurando disfarçar as torturantes preocupações que lhe ralavam a alma sensível. E por muito tempo, Jovelino Soares prosseguiu em suas práticas exaustivas, indiferente aos prejuízos domésticos. Mantinha-se nas atitudes de recolhimento, num esforço incessante. Entregava-se às fórmulas verbais, multiplicava os jejuns, onde havia muitos compromissos palavrosos, mas nenhuma espontaneidade. A situação permanecia nessa altura, quando, em noite de enorme esgotamento das energias físicas, o nosso amigo foi arrebatado a um sonho deslumbrante. Sentia-se, afinal, em prodigioso desdobramento. A região a que aportara, em voo célere, coroava-se de infinita beleza. Palácios de neblina dourada fugiam aos seus olhos. Extasiado no cume de um monte adornado de luz, contemplava a cena admirando a maravilha em humilde genuflexão. Leve ruído denunciou a presença de alguém que parecia procurá-lo com interesse. O generoso benfeitor espiritual que se adiantava mostrou-lhe um sorriso bondoso e interrogou com doçura fraternal: Jovelino, a caridade augusta do Cristo permitiu que viesses até aqui e estou pronto a atender-te. Que desejas do Senhor com um impulso tão forte? Sentindo-se vitorioso, o interpelado redarguiu: Valoroso missionário, desejo receber os dons do desdobramento espiritual lá no mundo. O mensageiro tomou uma atitude benevolente e esclareceu: Mas já fizeste as experiências que a Terra te oferece nesse sentido? És um espírito desdobrado nas obrigações diversas? Podes ser pai, filho, irmão, amigo, servo ou mordomo ao mesmo tempo, sem inclinações prejudiciais, sabendo amar, corrigir, orientar, administrar, obedecer ou servir simultaneamente? Jovelino experimentou um choque intraduzível. Entendeu de relance a complexidade dos deveres que lhe eram exigidos e obtemperou. Conheço, porém, pessoas que se desdobram sem tão grandes preocupações. Em geral, respondeu-lhe o missionário com solicitude, nem todos os frutos são colhidos na época adequada, e quase sempre os frutos verdes são presa de crianças que os inutilizam desastradamente. Ante a observação justa, que consubstanciava um feixe de ensinamentos felizes, o visitante da esfera espiritual voltou a dizer, tentando explicar-lhe: Talvez não tenha sido bastante claro. O desejo é a permissão para os transportes sublimes da alma. Já efetuaste, porém, o aprendizado dessa natureza que o mundo te proporciona? Encontras-te senhor de semelhante aquisição? Como te transportas da alegria para a dor, da saúde para a enfermidade, da união para a separação, do conforto para as dificuldades? Guardas em tudo o mesmo padrão de confiança em Deus, portando-te em todas as circunstâncias como em serviço de sua vontade e de seu amor? O espírito terrestre não conhecerá os transportes sublimes sem essa preparação justa. Jovelino Soares ficou atônito. Francamente, não havia pensado nisso. Embora se esforçasse, não encontrava recursos a fim de responder. O generoso mensageiro, percebendo-lhe a confusão natural, acariciou-lhe a fronte com inexcedível carinho e falou brandamente: Teus serviços, entretanto, não estão perdidos. Fixa a atenção, porque te conduzirei neste momento à melhor região em que podes manter com benefícios. Mais tarde poderás atravessar os vastos domínios de outros mundos, o sistema solar exporá
aos teus olhos maravilhas indescritíveis, mas a solução do problema é igual ao da escola ou da montanha. É preciso equilibrar-se ao subir. O lugar a que serás agora conduzido não é tão luminoso e todavia possui a sua beleza peculiar. É a zona compatível com a tua posição atual, mesmo porque, bem sabes, que não se pode atrair a classificação gradual da natureza. No entanto, se conseguires ver como se torna necessário, encontrarás aí numerosas maneiras de enriqueceres as tuas faculdades. Reconhecerás as diversas potências que permanecem em serviço de tua iluminação. Joselino exultava. A seu ver, ia enfim descortinar os segredos do céu. Não seria naturalmente arrebatado às constelações mais altas, contudo seria levado a regiões de sublime beleza. O bondoso mensageiro estendeu-lhe a mão e disse em voz firme: Vamos. O mecânico experimentou indefinível sensação de deslocamento. Guardava a impressão de que tombava sobre um abismo de luz. Daí a momentos acordou violentamente no leito. Como interpretar a visão inesquecível? Qual se fora auxiliado por benfeitores intangíveis, começou a fixar atenção em si mesmo. Contemplou os pés e meditou nos benefícios que deles poderia oferir, caminhando exaustivamente para a bondade. Deteve-se no exame das mãos e refletiu na imensidade de tarefas generosas que lhe era possível cumprir. E os olhos? Não conseguiria com eles realizar trabalho de seleção perfeita da verdade e do bem, de modo a se afastar de todo mal? E os ouvidos? Não seria justo convertê-los em arquivos de prudência e sabedoria? Jovelino passou revista às faculdades comuns, identificando-lhes o valor que até então desconhecera. Não seriam elas as potências preciosas concedidas por Deus para o bem de sua iluminação? Extremamente reconhecido, parecia tocado de uma vibração nova. Não conseguiu permanecer no leito por mais tempo. Enquanto a esposa e os filhinhos repousavam, levantou-se e abriu uma janela. Os sopros da madrugada penetraram a habitação em baforadas frescas. As últimas estrelas tornavam-se mais pálidas. O cântico repetido dos galos chamava os seres à atividade cotidiana e toda a natureza figurou-se-lhe em marcha jubilosa. O nosso amigo, experimentando intraduzível emotividade, sentiu estranha atração para a vida e para o trabalho. Seu coração descobrira uma revelação poderosa. Compreendeu que a região divina, compatível com a sua posição espiritual, a que fora conduzido por um emissário do Cristo, era o próprio corpo terrestre. Era aí mesmo que poderia descortinar belezas sem conta e infinitas possibilidades de iluminação. Aqui então, o Humberto de Campos traz para nós, né, deixa eu ver aqui, traz para nós aqui então, né, essa sua assinatura, e chega para nós com essa bem interessante e profunda mensagem, né? Então, bom dia Mari, bom dia Dudu. Como é que está o som, pessoal? Só para a gente poder confirmar, por gentileza. Saber se está tudo em ordem? Ok, né? Obrigado. Então, beleza. Joinha. Então, nessa mensagem, ela é bastante interessante, porque ela fala diretamente para todos nós que somos, né, eu não diria adeptos, né, porque você ser adepto a uma filosofia, né, significa que você, é como se você assinasse algum tipo de contrato para fazer parte daquilo. E enquanto que a doutrina, não somos nós que vamos até ela, né, é ela que vem até nós, né, e ela acaba sendo depois absorvida, né. Então, para nós que somos espíritas, não somos seguidores,
não somos adeptos, não somos praticantes, nós simplesmente somos. E o fato de sermos significa que nós vivemos em função dessa convicção de quem nós somos, por sermos espíritos imortais, por termos a compreensão que nós temos, ainda que muitas vezes sejam compreensões assim superficiais num ou noutro ponto, devido ali ao início da nossa vivência dentro da doutrina, por não termos oportunidade de grandes estudos, mas todos nós, de modo geral, estamos sempre procurando compreender as realidades, né? As realidades do mundo espiritual. E isso para nós tem uma questão que nos chama a atenção, porque muitas vezes nós vivemos aqui no mundo físico procurando informações sobre o mundo espiritual. Aqui no caso Joselino, nosso personagem, ele procurava então explorar as suas capacidades mediúnicas, nesse caso capacidades anímicas, né, para que ele pudesse se desdobrar e procurar explorar todos os cantos do universo, né? Então, também simpatizantes, todos de alguma forma, né? Até mesmo nesse ponto, Jerusa, quando nós procuramos classificar quem é mais, quem é menos, né? Na verdade, todos nós, quando nos aproximamos e passamos a vivenciar, nós nos tornamos. E aí o que nós vamos classificar é se nós vivemos com mais intensidade, mais compromisso ou menor compromisso. Né? Mas a gente sempre procura colocar, eu não sou espírita, eu sou simpatizante. Só essa simpatia já fez com que você se aproximasse. Né? Então muitas vezes a gente fica preocupado, né? Olha, quem tem carteirinha de espírita e quem não tem carteirinha de espírita. Né? A gente parece que precisa preencher uma ficha de inscrição para você confirmar que você é. Então só o fato de alguém, mesmo que seja de uma filosofia qualquer, vamos pegar, por exemplo, ele vivencia a religião católica. E vivendo na religião católica, ele tem, ele tem aquela ideia assim, poxa vida, mas eu li certa vez sobre a reencarnação, e eu acho isso tão bonito. Nesse momento, a doutrina espírita passa também a envolvê-lo com esse perfume, digamos assim, né, bom dia, embaixador. Então, a gente não tem assim, olha, eu gosto, mas eu não quero. Né? Então, essa questão da doutrina espírita, ela não se apresenta como sendo uma concorrente das religiões. E o fato dela envolver as pessoas, o fato dela levar esses esclarecimentos que começam num grau menor e vão se aprofundando conforme a pessoa vai se interessando mais em buscar conhecimento, buscar a vivência e tudo mais, mostra exatamente isso. Você não precisa escolher se você é isso ou se você é aquilo. Você compreender os temas que ela aborda, que dizem respeito à nossa própria natureza, que diz respeito às próprias leis que regem aqui a nossa existência, já faz com que nós nos tornemos, de certa forma, espíritas. Né? Por isso que é interessante que as pessoas se colocam com esse termo simpatizante. Eu sou simpático, mas eu não sou. Quer dizer, a doutrina não está preocupada com isso. Né? Não existe uma fronteira que se você atravessa essa fronteira, você é. Se você não atravessou ainda, você não é. O fato de você se interessar pelo assunto, de você sentir essa simpatia pelo assunto, você já se envolve com ela. Essa é uma questão bastante interessante da gente perceber o que é exatamente a filosofia. E isso vai exatamente ao encontro daquilo que Kardec propunha no seu começo, quando ele dizia assim, a doutrina espírita não é uma religião e ela não interfere na escolha que você faz. O que ela te traz é um entendimento dessa realidade. Se você é católico, se você é muçulmano, se você é protestante, isso ele dizia na época dele, né? Se você é católico, evangélico, protestante ou até mesmo ateu, isso não faz diferença nenhuma. A doutrina espírita não se preocupa com isso. Ela só quer te dizer que você é um espírito imortal e você está encarnado. E você vive, regido por essa lei que vai te conduzindo nesse caminho de evolução e de crescimento espiritual. Ela não está preocupada com o que você é. Então, quando nós classificamos a doutrina como uma instituição que você precisa de uma credencial para fazer parte dela, é isso que faz com que as pessoas pensem, olha, eu sou ou eu não sou.
E, na verdade, todos nós passamos a nos envolver por ela no momento em que esses assuntos começam a clarear o nosso raciocínio. André colocou, né, para refletir, né, porque, por vezes, queremos sentir muitas sensações e, efetivamente, não precisamos, né, basta olhar o nosso corpo e toda a sua complexidade e tudo que sentimos, né? E aí, André, a gente entra por dois caminhos de raciocínio. O primeiro é exatamente isso, todas as sensações espirituais, sem valorizarmos as sensações físicas, as nossas percepções. Estarmos encarnados, tendo todos esses sentidos que nos abrem, né, todas as percepções em torno de nós. Esse é o primeiro ponto. Mas o segundo, que é esse segundo que é o mais complexo, é que nós vivemos encarnados procurando desvendar os mistérios do mundo espiritual. Então, quando se estuda a doutrina espírita, quando se é espírita, e começa a buscar demais informações do outro lado, a gente acaba esquecendo de viver esse mundo, que foi exatamente a questão que foi colocada por esse mentor espiritual para Joselino. Quer dizer, você está no mundo físico e você está preocupado em conhecer o mundo espiritual, em desvendar os segredos do mundo espiritual, sem se dar conta que estar encarnado é exatamente ali a necessidade maior que nós temos, que é essa transformação moral. Por isso que muitas vezes a gente fica muito preocupado, né, com questões técnicas sobre o mundo espiritual, mediunidade, sobre a realidade do mundo espiritual, sobre as histórias que se contam do mundo espiritual. Aí vem um espírito para nós e diz assim, não se preocupa que você mesmo vai experimentar tudo isso. Como já experimentou incontáveis vezes, só que nesse momento o seu compromisso é aqui no mundo. Então, em vez de se preocupar com aquilo que acontece do outro lado, se preocupa com aquilo que acontece no seu momento. É como se a gente se desligasse da nossa realidade querendo buscar aquilo que virá no futuro espiritual. Só que nós estarmos encarnados aqui já dá para nós uma dica importante. Porque é aqui que nós temos que estar, esse é o melhor momento que nós estamos vivendo, e todos os nossos compromissos estão agora, aqui nesse nosso mundo, com as experiências terrenas nos ajudando na nossa transformação moral, com os nossos relacionamentos se ajustando dentro da necessidade do cultivo daquele amor pelo próximo, pela lei das afinidades que nós temos, e as atividades que nós desempenhamos servem para nós também como experiências para o desenvolvimento moral e intelectual. Mas quantos de nós estamos preocupados, como eu queria ir para o nosso lar? Pois é, mas o nosso lar é aqui agora, não é o nosso lar do outro lado. E a gente viu outras experiências, né? Eu queria encontrar os mentores, eu queria encontrar os espíritos de luz, naquela mensagem que nós estudamos, né? E aí veio o mentor e falou assim, mas o seu mentor é o seu patrão, é o seu amigo, é o seu familiar. Aquele espírito que eu queria ajudar, pois ajuda aquele que está dentro da sua casa. Então nós procuramos os espíritos somente desencarnados, procuramos o ambiente, uma morada somente no mundo espiritual, e nós esquecemos dos espíritos encarnados, do mundo encarnado onde nós estamos. Então nós queremos projetar para essa dimensão, digamos, sobrenatural, sem nos darmos conta que nós estarmos aqui hoje não é uma punição. Para nós aqui é o melhor presente que nós poderíamos ter, porque dado a nossa condição evolutiva, estarmos encarnados, regidos por um planejamento que foi elaborado para trazer para nós todas as experiências necessárias para o nosso crescimento, faz com que nós sejamos privilegiados. E nós procuramos sempre buscar do outro lado, né? Por isso que um filme, por exemplo, como Nosso Lar, fez tanto sucesso. Nossa, nós estamos vendo como é o mundo espiritual. Olha para o mundo à sua volta, ele também não é bonito? Mas não é a mesma coisa. Aí chegamos do outro lado e queremos voltar, quando nós estamos aqui querendo ir para o outro lado, né? Dudu colocou, né? A gente veio aqui para a reencarnação do novo aprendizado, pois lá atrás perdemos um pouco no erro, né? E o nosso tempo é longo para aprender e levar para o plano superior uma pequena bagagem do que foi dado a nós pelo aprendizado
que levamos nessa e outras vidas, né? Mas como nós somos, né? Obrigado, amigos. Como nós somos muito impacientes, nós queremos que a evolução venha no nosso tempo, sem nos darmos conta que a evolução ela demanda um esforço, um aprendizado no seu próprio tempo. A gente faz um paralelo com a vida acadêmica e a gente pega aquele aluno que está começando a se alfabetizar e ele tem pressa para quando ele crescer, ele se tornar um médico, por exemplo. Meu sonho, quando eu crescer, eu quero ser médico. Só que ele está com 7 anos de idade. Ele tem aí mais pelo menos 15 anos pela frente de estudos. E ele quer ser médico sendo uma criança, sem se dar conta que ele precisa primeiro, né, galgar todos os degraus para poder chegar no momento certo, buscar a sua formação, para depois ele fazer tudo isso. E nós muitas vezes nos vemos assim. Nós queremos acelerar o tempo pela nossa vontade, sem compreender que as leis seguem o seu próprio tempo. Então somos nós que temos que nos adaptar às leis com paciência, com perseverança e continuidade, não as leis se tornarem menos importantes ou menos exigentes para poder facilitar aqui satisfazer os nossos caprichos. Então a nossa vida espiritual, ela está sendo vivida, só que nós estamos numa dimensão diferente. E nós temos que observar essa oportunidade que nós temos hoje, valorizando cada momento que nós estamos aqui. E a preparação que a doutrina espírita nos traz, e é por isso que a gente percebe o que Kardec trouxe para nós na sua época, elaborando as bases da doutrina, sem a preocupação de revelar o mundo espiritual na sua estrutura, na sua dinâmica e tudo mais, ele trouxe para nós a vida espiritual moral. Que essa vida espiritual moral, ela era uma consequência daquilo que nós vivemos hoje. Então falava de em que condições que os espíritos chegam ou estão no mundo espiritual após a vida aqui no mundo material. E isso não é uma coisa que veio por acaso. É exatamente porque não tinha necessidade da gente ficar revelando as estruturas do mundo espiritual, porque isso não vai mudar em nada a necessidade que nós temos de estar aqui e de passar por essa transformação moral. Porque nós poderíamos, né, como o Chico várias vezes revelou, assim como também o Divaldo, né, e outros queridos amigos médiuns, né, que falam para nós assim, olha, eu visitei o mundo espiritual na esfera X, na esfera Y, encontrei maravilhas e tudo mais, mas aí ele volta para o mundo físico, que é o lugar dele. Quer dizer, o que adiantaria para nós visitarmos tudo isso se esse conhecimento não nos ajudasse na transformação que nós estamos vivendo hoje aqui no mundo? Então, enfrentar um mundo de provas e expiações, estarmos encarnados no mundo desse, certamente não é para nós ali o melhor prazer que nós gostaríamos de viver. Porque nós gostaríamos de viver o grande prazer do mundo espiritual, e não o prazer do mundo físico. Por isso a gente tenta quase que buscar uma fuga da nossa realidade para buscar aquela realidade do mundo espiritual. Mas aí a gente tem que ter essa maturidade de voltar para a realidade e perceber que cada dia que nós vivemos aqui é a oportunidade que nós temos de crescer e aprender. Estando no mundo espiritual, outras experiências virão. E continuaremos nesse aprendizado e nesse crescimento. Mas não adianta a gente querer fugir daquilo que a gente está vivendo agora. Então, seja aqueles que têm a faculdade mediúnica, sejam aqueles que não têm faculdade mediúnica ostensiva, e nós queremos sempre buscar esse conhecimento do mundo espiritual, e é natural, eu sou assim, vocês são assim, nós adoramos ler essas histórias que os espíritos contam. Mas no que isso exatamente vai contribuir para o nosso crescimento espiritual, se nós não aproveitarmos tudo isso que nós aprendemos para aplicar agora aqui? Como Jovelino, deixa eu confirmar aqui o nome dele, como Jovelino, nosso personagem aqui, nosso companheiro, trouxe para nós aqui de aprendizado o grande desejo que ele tinha a ponto de comprometer a sua relação familiar, as suas atividades profissionais, a sua vida de um modo geral. A grande preocupação dele era o desdobramento para desvendar o mundo espiritual.
E do que adianta querer desvendar o mundo espiritual se onde ele está aqui agora é onde ele tem que estar e ele negligencia isso? André colocou, não adianta, né, sonhar dessa forma, até porque podemos ir parar em lugares compatíveis com o nosso viver, que na maioria das vezes não é muito bom. Exatamente porque nós negligenciamos, né, nós nos apegamos às sensações aqui. Então, conhecer o mundo espiritual é para nós uma antecipação daquele futuro, mas que deve servir isso para nós não como uma fuga, mas deve ser para nós uma oportunidade de fortalecermos cada vez mais as nossas convicções para vivermos bem o momento que a gente está vivendo. Para vivermos bem nesse momento em que nós estamos aqui encarnados, vinculados a um corpo físico, a uma família, a uma atividade, a uma experiência. E não simplesmente parar de viver aqui pensando do outro lado. Porque isso sim será uma grande desilusão. Porque do contrário, né, você vai buscar aquilo que você sonha no mundo espiritual sem construir o merecimento para viver isso tudo. E aí pensa, poxa, mas naquele livro me dizia tudo isso. Pois é, mas quem vive naquela história teve merecimento para estar ali. E nós que não tivemos oportunidade de construir isso, vamos viver a nossa decepção. Então sim, o mundo espiritual serve para nós como uma referência daquilo que nós vamos alcançar. Mas temos que ter os pés no chão, literalmente, para termos essa compreensão, essa consciência de que aqui é a nossa realidade no momento. E temos que aproveitar cada instante dessa oportunidade. Porque ela foi, como a gente já aprendeu isso várias vezes, né? Ela foi meticulosamente planejada, foi ali um trabalho enorme que foi feito de logística, de planejamento, de orientadores, de experiências, tudo foi devidamente planejado para que a gente estivesse aqui hoje. E isso, de certa forma, traz para nós, vamos dizer assim, uma certa tristeza, né, de perceber que o nosso mundo hoje, com essa quantidade de gente encarnada, a esmagadora maioria não se dá conta disso. Vive nesse automatismo inconsciente, na maioria das vezes, sobre a sua própria realidade, vivendo um dia depois do outro sem perceber que o que foi feito para que ele estivesse ali, o que isso vai, a forma como ele vive, o que isso vai repercutir no futuro dele em termos de felicidade ou infelicidade. Então nós que estudamos essa filosofia, baseada nesse aprendizado tão concreto que nós aprendemos, temos a oportunidade de vislumbrar por aqueles pequenos buraquinhos naquele tapume que tem diante dos nossos olhos, né? Tapumes que foram colocados pelo fato de nós estarmos encarnados, nós conseguimos olhar por esses pequenos orifícios o outro lado. Mas isso serve para nós dizendo, olha, essa é a sua realidade, então aproveita bem o seu momento. Porque assim nós conseguimos viver com um propósito. Porque aqueles que não vislumbram esse outro lado, qual é o sentido da vida? Para nós, a princípio, o sentido da vida é desfrutar dos prazeres do mundo. Quando nós olhamos para o outro lado, nós percebemos a escola que o mundo representa. E aí passamos a nos tornar estudantes mais dedicados, mais aplicados, porque sabemos que o esforço de hoje vai trazer para nós o resultado naquele outro lado que nós conhecemos através desses pequenos furinhos que nós olhamos. Então valorizemos muito isso. Para avançarmos, meus amigos, como eu comentei no início, a gente vai aqui dar uma agilizada na leitura dos nossos textos. A gente vai agora para o outro texto, né? O próximo item, número 8, e chama O Livre Pensador. Então vamos aqui para a nossa segunda história, para concluirmos aqui o nosso estudo de hoje. Então vamos lá. O Livre Pensador. Raimundo da Anunciação viera do materialismo para o conhecimento da doutrina dos espíritos. E, entretanto, por maiores que fossem as advertências dos amigos sinceros, não se furtava ao vício das discussões sem propósito definido. Desde cedo, transformara-se em polemista contumaz, rebelde a qualquer ideia de humildade ou de compreensão das necessidades alheias.
havia um ponto escuro em alguma questão intrincada da vida, não encontrava dificuldade para completar os casos e esclarecer o assunto a seu modo. Essa mania de julgar precipitadamente e de terçar armas pela imposição de suas ideias fora transportada às suas atividades espiritistas, com enorme prejuízo para a sua edificação interior. Parecia uma pilha humana em permanente irritação contra as demais confissões religiosas. Funcionário com responsabilidade definida, levava à repartição suas polêmicas intermináveis. Enquanto o diretor despachava processos no gabinete, ele permanecia em trabalho ativo, atendendo a papéis que lhe requisitavam esmerada atenção. Contudo, logo que se afastava o chefe imediato, acendia um charuto distinto e tocava a explanar a situação do próximo ou dos companheiros. E você, Renato? Dizia a um colega em tom de zombaria. Ainda não se decidiu pelo espiritismo? Em virtude do rapaz revelar-se confuso, mastigando um monossílabo à guisa de resposta, o valente polemista continuava. Ah, esses padres! Você anda seduzido pelos latinórios, perdendo tempo. É um absurdo entregar-se uma inteligência como a sua à exploração clerical. Mas espero que mais cedo ou mais tarde toda essa organização detestável venha abaixo. Era o início de longa penlenga. O companheiro idoso da frente, católico romano fervoroso, vinha em socorro do jovem tímido. Mas, Raimundo, o que você tem com os padres? Creio que nossa igreja é tão respeitável quanto as outras. Além disso, não podemos ignorar que a maioria está conosco. O interpelado enrubescia e, atalhando de pronto, exclamava colérico. Alto lá! Deus nos livre da influência do clero. Declaremos guerras aos traficantes do altar. O progresso humano há de afugentá-los como a luz da manhã expulsa os morcegos sugadores. Nada de transigência com os falsos sacerdotes. Odeio essa gente de roupa negra que anda em serviço do interesse mesquinho, abusando da ignorância popular. Esses biltres hão de ser derrubados mais cedo do que se julga. E o rosário de injúrias era desafiado ali ante os companheiros assombrados. Quando se oferecia a pausa natural, o antagonista revidava. Desconheço com que autoridade pode você movimentar tamanhas acusações. Não sabe? Dizia Raimundo neurastênico. E depois de mastigar a ponta do charuto, eu sou livre pensador. A discussão prosseguia acesa, até que um colega vinha pedir calma aos contendores, a fim de que o trabalho não fosse excessivamente perturbado. Semelhantes características seriam facilmente compreensíveis como índice de fanatismo individual, se fossem limitadas à análise das outras escolas religiosas. Mas a situação era mais grave. Raimundo da Anunciação vivia em controvérsias constantes com os irmãos de ideal. Depois de algum tempo de frequência a esta ou aquela instituição espiritista, voltava-se contra os amigos da véspera, numa atoarda de alegações injustas, aludindo dos diretores da casa, de cujas realizações havia participado, comentava levianamente. São intolerantes e arbitrários, não lhes tolero o fingimento. Referindo-se à assistência, rematava irônico. Jamais vi no mundo tamanha turma de ignorantes e basbaques. Um companheiro mais sensato chamava-lhe a atenção com carinho. Mas, Raimundo, afinal de contas ainda somos criaturas em aprendizado no mundo imperfeito. Se tivéssemos as qualidades superiores exigidas pela existência nas esferas elevadas, por certo não permaneceríamos na Terra. É razoável que os anjos não povoem os abismos da sombra. Então, por que olvidar o dever da tolerância recíproca? Nossos companheiros não são maus,
e sim espíritos incompletos nas virtudes divinas, à maneira de nós outros. Não acredita você que estejamos num processo de aproximação afetiva em que os defeitos de todos vão desaparecendo pelo concurso amoroso de cada um? O interlocutor não se dava ao esforço de maior exame e retrucava intempestivamente: detesto a hipocrisia. Não se trata, porém, de hipocrisia, ponderava o irmão na fé, mas de compreender uma situação generalizada, de que não podemos fugir sem o testemunho individual, construindo a nossa parte. Não tolero confusões nem subterfúgios, exclamava Raimundo irado. Tolerava por alimentar semelhante estado d'alma? Todavia, por alimentar semelhante estado d'alma? Sou livre pensador, explicava, repetindo o velho estribilho. Era assim que a rebeldia se lhe assenhorava, integralmente do espírito. Antes de entregar à terra o corpo abatido, sua generosa progenitora chamou-o um dia preocupada. Raimundo, meu filho, sei que estou a me despedir do mundo. No entanto, desejaria que a morte me surpreendesse somente quando me fosse possível guardar a certeza de tua renovação. E com um olhar amoroso e triste continuava: não discuta esterilmente. Voltando. Não discuta esterilmente. Aprenda a reconhecer nos outros necessidades diferentes das nossas. Nem todos os homens poderão partilhar de tuas crenças. Não vemos que a idade assinala as criaturas? Entre a meninice, a mocidade e a decrepitude, há numerosos graus de posição física. Não considera você que mesmo ocorre a situação espiritual das pessoas? Abstenha-se da imposição. A romagem terrestre é tão curta. Por que lutarem proficuamente quando se pode semear simpatias para a colheita do amor? Se Deus não tiraniza seus filhos, que argumento justificaria nossa intransigência com os irmãos? Modifique o teu temperamento, meu filho. O tempo é um patrimônio sagrado que ninguém malbarata sem graves reparações. O discutidor renitente estava comovido, mais pela humildade maternal que pelas reflexões judiciosas. Agradeço-lhe, mamãe, disse ele depois de um ósculo na destra encarquilhada da anciã. Reconheço a delicadeza de suas preocupações, mas a senhora sabe que sou um homem sincero e que devo pensar livremente. A velhinha enferma esboçou um olhar de desânimo e murmurou com ternura: Deus te abençoe sempre. Foram inúteis todos os conselhos. Raimundo da Anunciação chegou ao fim da experiência terrestre discutindo irremediavelmente. Cultivou antagonismos ferozes e procurou impor suas convicções pessoais no próprio leito de morte, espantando os que o visitavam por mera cortesia. Novamente, na esfera espiritual, o nosso amigo, após lutas enormes nos círculos das surpresas que o esperavam, foi admitido ao local mais próximo, onde os recém-chegados do mundo recebiam solução de certos problemas de natureza imediata. Conduzido à presença do iluminado diretor da instituição de esclarecimento aos desencarnados, Raimundo rogou, humilde, os informes necessários com referência ao seu caso. Queixou-se em tom amargo. Sentia-se em abandono, sem ninguém. Em geral, esclareceu o mentor com generosidade fraternal, os que permanecem aqui nesse estado são os homens que não cogitaram de um esforço sério. Como assim? Perguntou contrafeito. Fui na Terra um batalhador das ideias novas? Um instrutor encaminhou-lhe um móvel de vastas proporções. O instrutor encaminhou-se a um móvel de vastas proporções,
de contornos indescritíveis pelo lápis humano, e retirando do seu interior uma folha luminosa, exclamou com bondade: "Tenho a cópia de suas anotações. Vejamos." "Quê?" interrogou Raimundo desapontado. "As fichas individuais existem aqui?" "Por que não?" respondeu o interpelado serenamente. "O caso terá esquecido que sua repartição fichava processos comuns, preservando-lhes a integridade? Supõe que os espíritos imortais sejam inferiores aos papéis terrenos?" O recém-chegado, observando a mudança da situação, entrou em profundo silêncio. "Leiamos os dados informativos de sua última experiência no planeta terrestre", prosseguiu o diretor da casa espiritual com generosidade. "Você teve 53 anos e 5 dias na Terra, excetuado o período da infância e da juventude, que constam de outras anotações, num total de 460 mil horas. 1/3 você gastou em repouso, sono e distrações, nos quais fixaremos a atenção para exames mais complexos. Em seguida, a análise dessa ficha de tempo. Restam 309.600 horas, das quais 58.050 foram utilizadas em serviço mecânico de escritório, 51.550 em atividades de alimentação do corpo, sobrando 200.000 horas que você empregou em discussões improdutivas, mentais ou verbais, diretas ou indiretas." Raimundo estava quase sufocado na atitude de doloroso assombro. "Não fui um preguiçoso", protestou. O mentor voltou a dizer serenamente: "Não se condena um homem que discute edificando. O esclarecimento justo a seu tempo constitui coluna poderosa no edifício do reino de Deus. Entretanto, no seu caso, as circunstâncias são altamente desfavoráveis, porque o esmagador coeficiente de atritos apenas serviu para agravar as suas vaidades, sem nenhuma construção espiritual definitiva, em si mesmo ou no planeta, dignificando sua passagem." O interlocutor hesitava, surpreendido. Desapontado, quase em pranto, tentava esclarecer. "Mas eu... Já sei", murmurou o instrutor. "Já sei que você vai se referir à sua condição de livre pensador." Enquanto o recém-chegado se recolhia em penosa amargura, o benfeitor continuava: "Quando se julgou livre no mundo, não passava você de servo das mesmas paixões que amesquinhavam os outros homens. Em geral, na Terra, os livre-pensadores são livres dominadores. Por que não se supôs, na experiência humana, um livre servidor do Cristo? Com Jesus, toda a independência e enriquecimento de responsabilidade salvadora. Por que não se sentiu liberto do egoísmo inferior para auxiliar, em vez de atacar acerbadamente? Só podemos analisar a obra, Raimundo, depois de a conhecermos intimamente. Todos aqueles a quem você condenou em críticas gratuitas podem alegar que você não lhes conhecia o esforço individual. Não sabe que só aquele que trabalhou tem direito a comentar a tarefa? Além disso, quando consultarmos as demais anotações, há de observar o número extenso de pessoas que se afastaram da verdade, adiando momentos de alegria divina por influenciação de seus atritos inoportunos. Conhecerá as faltas de omissão cometidas por seu espírito, no desprezo aos patrimônios do tempo e das alheias realizações. Se você preferir, podemos examinar agora as demais fichas de sua passagem pela Terra. Se possível, desejaria esse conhecimento depois, respondeu Raimundo em lágrimas. E o nosso amigo, por anos consecutivos, entrou em vastas meditações da verdade e da vida, auxiliado por generosos benfeitores espirituais.
Quando 2 lustros haviam passado, né, 2 lustros são 5 anos mais 5 anos, né, são 10 anos. Quando 2 lustros haviam passado, voltou à presença do instrutor, que o tomara à sua conta e suplicou uma nova experiência na Terra. Você já escolheu o gênero de trabalho? Perguntou ele bondosamente. Sim, explicou o antigo discutidor hesitante. Desejo ser mudo entre os meus adversários de outros tempos. Muito bem, exclamou o mentor abraçando-o. É a tarefa compatível com as suas necessidades atuais. Você renascerá mudo e com ótimos ouvidos, porque, segundo sua ficha de tempo, não lhe será possível entregar-se a qualquer realização mais elevada, enquanto não permanecer em silêncio por 22 anos e alguns meses, escutando para aprender e impossibilitado de falar coisa alguma. Então aqui Humberto de Campos, mais uma vez trazendo para nós essas valiosas orientações. Bom dia, abraço. E aí a gente vai lembrar, né, que nós vimos até no livro Tormentos da Obsessão, quando Filomeno de Miranda apresentou para nós os trabalhos do Hospital Esperança, nós tínhamos ali alguns dos pacientes que haviam sido espíritas na sua época, e aí muitos deles, né, teve até uma expressão que nós conhecemos, não sei se foi exatamente nesse livro, mas foi ali nos livros de Manuel Filomeno de Miranda, aqueles chamados espíritas de gabinete, né, em que eles ficam rodeados de livros e à distância ficam ali fazendo apontamentos e críticas sobre espíritas, não espíritas, sobre filosofias e outras tantas e tantas situações. Porque, tomados pela vaidade, e mais que isso ainda, sendo privilegiados, dotados de uma capacidade intelectual que poderia ser considerada privilegiada, e se aplicada também, se fosse aplicada em outras atividades, certamente ali geraria frutos espetaculares, né, pela sua capacidade. Ele usa o intelecto para a sua vaidade pessoal. E nesse caso, como nós vimos, nessa folha de serviço, que foi apresentada aqui por Raimundo, ele era aquela pessoa que tinha na sua folha tantas e tantas anotações negativas por tudo aquilo que ele provocou, não apenas nele mesmo, mas naquilo que ele provocou no ambiente onde ele se encontrava. Nos debates, nas argumentações, que certamente ali era uma pessoa que tinha muita argumentação. Eu acho que todos nós conhecemos, André, e nem só conhecemos, né? Eu muitas vezes fico até preocupado se por acaso também não me encaixo nesse tipo de situação, porque às vezes tomado por essa paixão de querer defender ali, né, as nossas verdades, né, a gente acaba muitas vezes ali indo um pouco além. Então, mas a gente já viu, infelizmente, aqueles irmãos que são realmente muito agressivos, né, agressivos por quererem impor novas ideias, convencer o outro, é aquele que não se ajusta em ambiente nenhum, dentro, por exemplo, seja um ambiente religioso, seja um ambiente, até mesmo no caso dentro da doutrina, quando você tem ali aquele indivíduo que ele simplesmente diz assim, olha, eu não frequento centro espírita nenhum, porque todos os que eu frequentei não eram bons. E todos os centros espíritas estavam ali, cheios de trabalhadores, cheios de visitantes, o trabalho sendo feito, mas nenhuma instituição servia, porque ele se via como superior a todas essas, né? Então, pois né, a ideia de argumentar, né, de você muitas vezes participar de um debate construtivo, como foi colocado aqui pelo mentor, que muitas vezes é tudo válido, né? O cuidado que a gente tem que ter é de não deixar extrapolar as nossas paixões, né? Brás colocou, né, dizem que os caluniadores fofoqueiros nascem muito surdos, mudos. Sim, Brás, no livro Deficiente Mental, Porque Fui Um, nós encontramos ali algumas personagens que criavam muitas intrigas e muitas polêmicas, né? Tinha até uma mulher que ela se colocava nessa condição de fofoqueira e ela, depois de passar por todos os transtornos no mundo espiritual, ela veio com um autismo muito grave. Aquele autismo, né, num espectro bem elevado, né, num grau bem elevado, e ela então, ela simplesmente não conseguia
se comunicar com ninguém e ninguém conseguia se comunicar com ela. Porque ela veio fechada em si mesma. Né? Isso não é uma generalização, é daquele caso que foi contado. Né? Dudu colocou, né, quando o ruim é aquele que ainda não se achou na casa espírita. Né? Pois é. A gente já viu assim, muitos casos de pessoas assim que simplesmente não se encaixam em nenhuma instituição. Porque todas as instituições são deficientes diante da visão que ele tem. E, na verdade, ele que é ali o ponto problemático, né? Mas no seu ponto de vista, na sua paixão e na sua defesa, nós até comentamos sobre isso, né? Aqueles que são os cruzados, né? Os soldados de uma causa, né? E nesse caso, dentro da doutrina, nós encontramos também os cruzados, e esses cruzados são sempre aqueles que nunca se encaixam em nenhum círculo social. Porque vale muito mais defender a sua ideia do que ajudar no desenvolvimento de uma ideia geral. Né? Então aqui a experiência que ele vai escolher foi exatamente essa, né, de vir silencioso e novamente voltar ao círculo social onde ele se encontrava, e aí a gente vê a valiosa articulação que existe no mundo espiritual de fazer com que os indivíduos voltem a se encontrar dentro numa existência, né, dentro de uma comunidade, para que eles possam continuar o seu desenvolvimento, né, e o aprendizado dele vai ser exatamente esse. O Braço colocou, né, em 2003 entrei em defesa de uma pessoa que quase me deixa louco. Né? Por 8 anos de preces exagerei muitas vezes, né, mas fui chamado espiritualmente a essa missão. Né, o importante é o resultado que a gente alcança. Né? Então, assim, esse aprendizado de nós controlarmos ali, né, os nossos pensamentos, controlarmos as nossas palavras, né, sabermos equilibrar as nossas paixões. Chegamos a falar sobre isso, né, que as paixões servem para nós como grande combustível, mas elas têm que ser bem controladas, porque do contrário elas se tornam realmente ali bastante perturbadoras para nós e para aqueles que estão próximos. Né? Então a gente chegou até a comentar sobre isso, falar de política, de religião, de futebol, por exemplo, né? São 3 temas que para nós brasileiros são os temas que são mais polêmicos, porque nós sempre extrapolamos o nosso limite e vamos ali além, invadindo o espaço do outro. Então é importante que nós aprendamos a falar, mas principalmente aprendamos a ouvir. Compreender que, como disse aqui a mãe do nosso personagem, saber acompanhar e respeitar o tempo de cada um. Trabalharmos realmente pela mudança, pela transformação do nosso mundo. Ainda existe aquele que, ao não se encontrar em qualquer casa, vai pulando de uma em uma e se tornando um cristão genérico, né? Pois é, e sempre deixando uma imagem negativa, né, infelizmente, sobre si mesmo, né, por causa exatamente dessa necessidade de criar aquela filosofia a seu próprio modo. Então ele diz assim, bom, aquela casa não serve para mim. Mas na verdade nós não falamos em termos de filosofia, nós falamos em termos de vivência. É aquele que usa aquele espaço, aquele ambiente, para se tornar útil, se tornar produtivo, para ele próprio, para a instituição e para o próximo. Mas pelo fato dele não concordar com o método, ele prefere se isolar. Ele se torna aquele misógino, né? Aquele que fica ali sozinho, preferindo viver sozinho, se esquecendo que estar encarnado tem por objetivo viver em comunidade. E aí depois que ele vai perceber, né, que tudo aquilo que ele tinha oportunidade de viver foi simplesmente desperdiçado. Mas é isso, né? Então, obrigado mais uma vez aqui aos amigos. Então, fechando por aqui, pessoal, o nosso estudo de hoje, né, perdendo uma valiosa oportunidade, né, porque depois de ter tantas e tantas oportunidades para viver experiências que são iluminativas, experiências construtivas, e ele passa fechado em si mesmo, alimentando ali, cultuando a sua vaidade, o seu orgulho, certamente é aquele espírito que olha para trás e olha com muita dor por ter perdido a experiência. Né? Então esperemos nós termos essa clareza de raciocínio, essa visão, né? E pois é, ainda tem isso. Ter essa visão, né, de aproveitarmos cada momento nosso e saber que o nosso papel numa comunidade
é um papel de auxiliar no desenvolvimento e não de atrapalhar, né, que geralmente é o que acontece na maioria das vezes quando nós nos deixamos levar pelo nosso orgulho, né?